Hebreus capítulo 4, a partir do verso de número 14. Epístola aos Hebreus, capítulo por número 4, a partir do verso de número 14. Prometo não me estender muito, mas o Senhor colocou algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com o coração dos irmãos aqui. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Aleluia. Queridos, quando o escritor dessa epístola decide se direcionar aos crentes, aos cristãos hebreus, sua intenção, o seu propósito é trazer ao coração desses irmãos a necessidade e a importância de se apegarem, de se firmarem na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitos entre os cristãos judeus estavam retornando, apostatando de sua fé, voltando às práticas do judaísmo, por influência, por conta de perseguições, por até incertezas, se de fato Cristo era o cumprimento ou não da lei de Moisés. Então, o escritor aos Hebreus vai dedicar o seu tempo a ratificar, a lembrar os irmãos, a trazer mais uma vez à memória dos crentes que Cristo não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da lei. E por isso, retornar para a lei seria dar um passo atrás na fé. Retornar para as velhas práticas da lei seria dar um passo atrás por causa das pressões, por causa das dificuldades, por causa das perseguições. Muitos estavam abandonando a congregação, muitos estavam abandonando a comunhão entre a igreja para voltar à lei, ao jugo da lei. E o escritor aos Hebreus vai se dedicar, vai se apoiar na ideia de que Cristo é o cumprimento da lei. E nós não precisamos das bênçãos passadas. Por quê? Porque em Cristo está o cumprimento das bênçãos futuras. O que o escritor aos Hebreus está querendo trazer a ideia ao coração dos irmãos é que em Cristo está a plenitude de todas as bênçãos que o Antigo Testamento prometeu àqueles que servem ao Senhor. Então, ele vai seguir um certo padrão de entendimento, mostrando que Cristo é superior, Cristo é maior do que os símbolos encontrados na Antiga Aliança. E vai mostrar que a lei, o Antigo Testamento, é um apontamento, é uma figura para tudo aquilo que Cristo traria para nós no nosso tempo e no tempo futuro. Então ele vai fazer essa associação, esse link durante todo o livro. A lei aponta a Cristo, e Cristo é maior do que a lei. Ele começa dizendo que Cristo é maior que os anjos. Depois ele diz que Cristo é maior que Moisés. Ele diz que Cristo é maior que Josué. Ele diz que o repouso que Cristo nos prometeu é maior do que o repouso da terra prometida a Israel.
Então ele vai fazendo esse paralelo durante todo o livro para mostrar que voltar para a lei é retroceder na fé. Por quê? Porque o cumprimento da lei é Cristo. Então eles deveriam avançar, eles deveriam continuar. Então, mais uma vez, a partir do tinha que ser especial, pura, tinha que ser arâmica. E agora, ele apresenta para nós Cristo, Jesus, que não é da linhagem de Arão, que não é da família de Arão. Agora, como pode ele ser sumo sacerdote se ele não é da linhagem pura? Aí ele nos apresenta a primeira característica que mostra que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Por quê? Porque a primeira característica que ele diz é: temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, aleluia. Aqui está a maior característica, ou a principal delas. Porque ele pode ser sumo sacerdote? Porque ele não é da linhagem que Deus escolheu, ele é da linhagem do Deus que escolheu. Ele não é da linhagem de Arão que foi escolhido, ele é da linhagem do Deus que escolheu Arão. Ele não é como o homem que peca, que erra, que falha. Ele é filho de Deus, aleluia. E aqui está a falha do sacerdócio humano, porque homens intercediam por homens, mas homens também pecam. Então os homens tinham que oferecer por si, mas também pelo povo, mas também por si. Eles tinham que pedir perdão pelo povo, mas antes tinham que pedir perdão por si, porque também carregavam pecado, também eram falhos, também erravam.
pecavam. Então, antes de todo sumo sacerdote oferecer um sacrifício por alguém, ele tinha que oferecer por si e pela sua família. Por quê? Porque era homem como os homens que eles intercediam. Ele era falho como os homens que ele estava intercedendo. Ele era pecador, assim como todos os homens que ele estava intercedendo. Mas olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que assim como nós foi tentado, mas nunca pecou. Em tudo ele foi tentado, aleluia, mas ele foi sacrifício perfeito. Por quê? Porque nele não há sombra de variação, nele não há falha, nele não há erro. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. O nosso sumo sacerdote é maior, porque nele não há pecado. Ele vai colocar Cristo nos patamares aonde ele merece estar. Porque a antiga aliança depende de homens falhos para se achegar a Deus. E quando que nós entramos nesse contexto, com todo respeito a todos que estão aqui, nosso erro é basear a nossa comunhão com Deus em homens. Entende isso aqui? O que retornar à aliança tem a ver com a nossa postura hoje. Enquanto eles voltavam ao sacerdócio humano, nós baseamos a nossa comunhão com Deus a homens mortais. Não, eu vou dependendo de que alguém, se alguém for. Eu faço se alguém fizer. Eu oro se alguém me chamar para orar. Baseamos a nossa comunhão com Deus em homens mortais. Eu não estou dizendo que Deus não usa homens. Eu estou dizendo que Deus não usa só homens. Deus nos deu livre acesso em Cristo. A sua comunhão com Deus não pode estar baseada em mim, irmão. A sua comunhão com Deus não pode estar baseada no irmão que está do teu lado. Porque isso é retornar ao sacerdócio humano. Agora, onde que o nosso sacerdócio ganha força? Em Cristo. Porque em Cristo recebemos dons, em Cristo recebemos autoridade, em Cristo recebemos a sabedoria. Então, tudo que nós vivemos em comunhão com Deus, agora não está baseado em um homem que entra numa tenda com sangue na mão. Não. Está baseado no Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e para morrer por você. Haja vista, se não fosse Cristo, nem crente tu poderia ser. Porque estávamos condenados ao pecado, estávamos debaixo da condenação, nem do Israel de Deus nós fazemos parte, nós estamos injetados pela graça e recebemos a bênção de Abraão. Então, se não fosse Cristo, nenhum de nós poderíamos ter acesso a Deus. Mas agora, qual é a bênção do sacerdócio de Cristo? É que ele é filho de Deus. Ele é o quê, irmão? Ele é o quê? Mas como ele se tornou sacerdote, me representando, se fazendo homem. E aqui está a bênção do sacerdócio de Cristo. Porque no sacerdócio de Cristo, o Filho do homem se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque um dia o Filho do homem não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo em semelhança a Ele. Mesmo tendo a mesma essência. Antes a si mesmo se humilhou. Assumiu forma de servo. Se encontrou em figura humana. Foi obediente até morte de cruz, aleluia. Tudo isso para que hoje aqueles que eram filhos da condenação, filhos da ira de Deus, recebessem o direito de chamarem Deus não só de Pai, mas de Abba Pai, aleluia. Em Cristo nós temos a filiação devolvida. Antes éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus para a glória de Deus Pai. A bênção do sacerdócio de Cristo é esse. O Filho de Deus se faz homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Aí, o escritor aos Hebreus está nos dando esta visão. Cristo, o nosso sumo sacerdote, em tudo foi tentado. E aqui ele vai dar uma ênfase, sem pecado.
Por que isso aqui é importante? Porque todos os sacerdotes terrenos pecaram. Todos os sacerdotes terrenos carregavam pecado. E por isso tiveram seu ministério limitado. William, como assim? Vou explicar. A Bíblia diz que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos perderam e são carentes de. Agora, todos pecaram, mas a Bíblia também coloca outra regra que complementa essa. Qual? O salário do pecado é a... Então, peraí, todos pecaram, então todos estavam condenados à morte. Isso limitou o sacerdócio terreno. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 7, a partir do verso 23, que na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, ou seja, tiveram muitos sacerdotes. Por quê? Porque tiveram tão grande número de sacerdotes? Porque pela morte foram impedidos de permanecer, já que todos carregavam pecado, todos estavam limitados pela morte, nenhum pôde ter o seu sacerdócio perpétuo, porque todos pecaram e foram limitados, impedidos de permanecer pela morte. Mas agora ele aponta para o nosso sumo sacerdote, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E por que tem sacerdócio perpétuo? Porque permanece eternamente, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E se não tem pecado, a lei da morte não opera sobre ele. Mas você olha para mim e diz: mas William, Jesus não morreu? Morreu, mas não foi morto pela morte. Jesus disse em João 12: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a entrego, sou eu quem a dou. O profeta Isaías vai dizer no capítulo de número 59 que Cristo entregou, derramou, esvaziou a sua alma no momento da morte. Isso é uma entrega total. A morte não tinha poder sobre ele, tanto que ele passa a sexta-feira morto, ele passa o sábado morto, mas domingo pela madrugada, um terremoto acontece naquele ambiente, um anjo desce sobre o sepulcro, remove a pedra, se assenta sobre ela, e tu pode ir lá hoje, se tu for no sepulcro de Jesus, tu vai dar de cara com uma placa que está escrito: ele não está mais aqui. Por quê? Porque mesmo que tenha morrido, ele ressuscitou. Porque todos os sacerdotes foram limitados pela morte, porque tinham pecado. Arão morreu, Abiatar morreu, Abiú morreu, Nadab morreu, Caifás morreu, Zadok morreu, mas o meu Cristo passou 2 dias e meio morto, mas no terceiro ressuscitou e está sentado à glória de Deus Pai. Não, nosso sacerdote não é como os homens que são limitados pelas enfermidades, pelas mortes, pelas dores. Não, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a nossa enfermidade, ele tirou o nosso nome do livro da morte, e hoje nós temos direito à vida eterna, porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, o nosso sacerdote está vivo. É por isso que ele vai dizer: este permanece eternamente. Oh, aleluia. Irmão, o pecado tirou Nadab e Abiú do seu sacerdócio. A morte tirou os sacerdotes, filhos de Arão, do seu sacerdote. O tempo tirou muitos sacerdotes. A saúde, as enfermidades. Eli caiu de uma cadeira, Abiatar foi morto, Zadok morreu, Caifás se corrompeu. Nenhum sacerdote na Bíblia teve o seu sacerdócio perpétuo, mas só que o escritor dos Hebreus faz questão de dizer, no verso de número 24 do capítulo 7, que o nosso sumo sacerdote, permanece eternamente. A pergunta é:
Quem pode tirar esse título dele? Quem tem autoridade para arrancar ele daquela cadeira? Quem pode arrancar o título de autoridade sobre ele? Ninguém, irmão. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Não tem como, querido. A morte não pôde vencê-lo, porque ele era a própria vida. Ele somente se entregou por nós. O nosso sacerdote vive eternamente. Portanto, verso 25 do capítulo 7, ele pode salvar perpetuamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. Aleluia. Essa é a nossa felicidade. Qual? O nosso sacerdote não está sepultado. O nosso sacerdote não está num túmulo. O nosso sacerdote vive para sempre, intercedendo por nós à destra do Pai. O sacerdócio terreno era limitado pela morte. O sacerdócio terreno era limitado pelo tempo. Nenhum sumo sacerdote teve o seu ministério perpétuo. Cristo teve. Agora, qual era a função do sacerdote? Interceder. Interceder junto a Deus, diante de Deus, pelo homem, pelo povo. E como ele fazia isso? Através de sangue. Não havia remissão, não há remissão de pecados sem sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte e o sangue carrega a vida. Sem sangue não há vida. Então, para que o pecado fosse aplacado, para que o pecado perdesse a sua força, deveria haver mortes. E morte fala de derramamento de sangue. Mas só que Deus, já vendo e já entendendo que o homem precisava da compreensão de Cristo, antes que ele se manifestasse, a Bíblia é enfática em dizer que Cristo é o Cordeiro morto antes e desde, antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo, porém se manifestou nos nossos dias. A Bíblia é ratífica em dizer isso, a Bíblia é enfática em dizer isso, que Cristo já era o Cordeiro, já o plano de salvação já estava arquitetado antes e desde a fundação do mundo. Então Cristo não é Deus improvisando, Cristo não é Deus tendo que dar um jeito, não, Cristo já é a solução eterna, mas ele se manifesta no nosso tempo. É por isso que a lei aponta para Cristo, porque a lei não, Cristo não segue o padrão da lei, é a lei que segue o padrão do sacrifício de Cristo. Não é Cristo que fez tudo para cumprir a lei, não, é a lei que foi moldando o caminho, ensinando ao homem, para que quando o homem olhasse para Cristo, conseguisse entender o que Cristo estava fazendo. E o que Cristo fez? Derramou a sua alma, a sua vida, verteu o seu sangue, desde o Getsemane, quando teve hematidrose, quando o seu suor se misturou com sangue, e Lucas usa o detalhe, derramou o seu sangue até o chão, desde ali até o está consumado. Cristo está entregando a sua vida, Cristo está entregando o seu sangue, porque era assim que os sacerdotes da antiga aliança chegavam diante de Deus, sempre com sangue, porém sangue de animal, que nada pode fazer. O sangue do animal não arrancava o pecado do homem, o sangue do animal apenas aplacava a ira de Deus. Há duas palavras, e como é culto de ensino, permita-me me aprofundar nisso. Existem duas palavras que diferenciam o que era o sacrifício humano, animal, e o de Cristo. O sacrifício humano fazia proposição. William, o que é proposição? É passar por cima, é cobrir, é passar um pano para que o outro não veja. Então, quando um homem derramava o sangue de um animal sobre o altar, representando o pecado, esse pecado era coberto diante de Deus. Mas tinha um problema. Qual, William? Quando essa pessoa voltava para casa, ela se irritava com o marido, se irritava com a esposa, se irritava com o filho, pecava de novo. Por quê? Porque o sangue do animal não arrancava a consciência do pecado, apenas cobria a consequência
consequência temporariamente. Aí, essa pessoa tinha que voltar no outro dia, voltando com outro sacrifício, para oferecer mais uma vez pelos seus pecados. Esse era o problema, a falha. E o escritor aos Hebreus vai ser enfático em dizer, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 11, dizendo que Cristo veio, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos do homem, nem desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, oferecido uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Aqui ele coloca o problema todo, verso 13, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, não tirava o sacrifício da consciência, apenas cobria, mas Cristo, ele oferece o próprio sangue, e o verso 14 conclui, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus. Qual era o problema do sacerdócio terreno? É que o sangue era temporário, o sangue resolvia na hora, mas depois o homem voltava a pecar. Mas quando Cristo se ofereceu, ele oferece um sangue puro, imaculado, que não só cobre, João mesmo diz, João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas tira o pecado do mundo, porque o sangue dele opera na consciência. Cristo não quer uma aparência de santificação, Cristo quer uma essência santificada. O que o sangue de Cristo faz é mais poderoso do que o sangue de animais. Pedro disse, vocês não foram comprados por sangue de sangue de animais, nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aquele sangue livrou minha alma do inferno, aquele sangue arrancou o meu nome do livro da morte, aquele sangue não cobriu o meu pecado, mas tirou o pecado de mim. Então o sangue de Cristo é maior. Tudo isso a lei apontava, tudo isso a lei ensinava. Por quê? Porque o sangue de animais era falho, era provisório. E aqui entra a penúltima falha, porque já que era falho, capítulo 10, verso 1, ele começa a dizer, tendo a lei sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca. Quando, irmão? Nunca. Quando? Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que se achegam a ele. Nunca, irmão. Os sacrifícios humanos nunca podiam aperfeiçoar, podiam purificar totalmente os homens. Verso 2, de outra maneira, ou seja, se pudesse purificar, teriam deixado de ser oferecidos, porque purificando uma vez o ministrante, nunca mais teria consciência de pecado. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, os sacerdotes ficavam lá oferecendo. E se tem que fazer várias vezes, é sinal que não é eficaz. Porque se fosse eficaz, uma vez bastava. Aí ele inicia o verso de número 3, dizendo, nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz só memorização, a lembrança, comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Mas aí em Cristo, verso de número 11, assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra para sempre
está sentado para sempre à destra de Deus. Aleluia. O que isso aí está querendo dizer? Os sacerdotes da antiga aliança, queridos, viviam nesse ciclo repetitoso, nesse ciclo viciante, de todo dia estar tendo que purificar pecado, todo dia oferecer. E não era só deles, era de muitos, de milhares de pessoas. Então, queridos, era o tempo todo, todo dia, o dia todo, toda semana, a semana toda, todo mês, o mês todo, todo ano e o ano todo. Sempre ali, naquela repetição, na tentativa humana de tentar se aperfeiçoar, na tentativa do homem de tentar se livrar do pecado, mas nunca consegue. Por quê? Porque ele é falho, o pecado está na consciência. Então isso apontava para a necessidade do homem de um sacrifício definitivo. E o texto usa um jogo de palavras aqui que eu quero que você entenda. Verso de número 12 vai dizer o seguinte: mas este, havendo-se oferecido um único sacrifício, está sentado para sempre à destra do Pai, à destra de Deus. O que isso tem a ver, William? Por que o escritor aos Hebreus está fazendo questão de dizer que Cristo oferece e se assenta à destra do Pai? Porque nenhum sacerdote tinha tempo para se sentar. Diz a história que todos os sacerdotes em pé diante do altar, porque o dia todo, durante o expediente, vinha alguém para oferecer. É como um gabinete, pastor, que não resolve nada, porque você aconselha hoje, volta amanhã, a pessoa faz exatamente a mesma coisa, volta no gabinete depois, semana que vem com o mesmo pecado, mês que vem o pecado muda, mas continua sendo pecado. Aí o ano seguinte, a pessoa, depois de tantos gabinetes, não mudou nada. Então você fica nessa, tenta, aconselha, sacrifica. Mas por quê? Porque o sangue de bode não pode resolver nada, o sangue do animal não podia resolver nada, só cobria, não tirava. Mas quando Cristo veio, ele ofereceu um único sacrifício, uma vez, não precisou se oferecer de novo. E depois de oferecer, William, a Bíblia diz que ele vai e se assenta à destra do Pai. Por que ele se assenta? Porque ele sabe que não vai precisar se sacrificar de novo, porque o sacrifício dele é suficiente. Aleluia. Qual era o problema do povo hebreu? Eles estavam voltando para os sacrifícios antigos, tentando fazer aquilo que Cristo já tinha feito. Mas só que os escritores hebreus dão uma notícia: ei, rapaz, Cristo já está sentado à destra do Pai, não precisa de outra cruz, não precisa de outro sacrifício, o sangue dele já me purificou. Se o diabo me acusar, eu já tenho a carta de alforria que diz que eu sou livre do pecado, eu já tenho o sangue de Jesus. Se permanecermos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não precisa sacrifício novo, ele já se ofereceu por nós e está sentado à destra do Pai. Aleluia. Não há necessidade de um novo sacrifício, não há necessidade de voltar às práticas da lei. E é isso que ele está querendo dizer, irmãos. Ele já se sacrificou por nós. Então, visto que, verso 14 do capítulo 4, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que não entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo terreno, não, ele nos representa no céu. Ele não entrou como Arão entrou diante de um tabernáculo feito pela mão do homem. Não, ele entrou no céu. Porque o homem não podia ter acesso à glória de Deus, mas o Filho do homem tinha. O Filho de Deus tinha. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Não abram mão da vossa fé. Não voltem atrás. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí chega o verso 16 e aqui eu termino. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu termino aqui explicando por que ele vai usar essa expressão, cheguemos ao trono da graça. O trono aqui fala da figura da justiça, do juízo.
Quando alguém pecava, chegava diante do juiz, diante do rei, diante daquele que exercia a autoridade e confessava o pecado. E do trono vinha a sentença. Mas só que em Cristo a situação muda. O trono não é do juízo. O trono é da graça. E quem está sentado à destra do Pai mesmo, irmão? Quem se assentou à destra? Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós não chegamos com aquele medo de, ai meu Deus, como Adão chegou, né? Ouvi tua voz e me escondi porque pequei. Nós chegamos com confiança, porque sabemos que aquele que pode nos ajudar está sentado à destra do Pai. Aleluia. Ele intercede por nós, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está ao nosso lado para interceder. E intercede eternamente, porque Ele não é limitado pela morte. Lembra que Ele venceu a morte? Ele não oferece sangue de animal, porque o sangue de animal não serve para nada, mas o dele nos purificou do pecado. Lembra disso? Aleluia. Então, quando chegamos diante do trono da graça, nós não olhamos com olhar de medo, de covardia, de tensão, não. Chegamos com confiança e dizemos, Senhor, eu preciso da tua ajuda. É isso que ele está dizendo. Chegamos com confiança para ser ajudado em tempo oportuno, porque quando chegamos diante do trono de Deus, apresentamos a nossa falhabilidade, o nosso pecado. Deus não olha para o pecado original de Adão para nos sentenciar, não. Ele olha para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Cristo. De vez em quando, irmão, e aqui eu termino, o diabo se levanta como acusador, para dizer que nós não temos direito ao céu, para dizer que nós não podemos chegar ao trono de Deus, para dizer que não temos direito à glória de Deus. Mas o que ele esquece é que do outro lado da sala, à destra do Pai, está assentado um que não é sacerdote, não é sumo sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Aleluia. Ele esquece que do nosso lado tem aquele que em tudo foi tentado, mas não pecou, aquele que venceu a morte. Ele sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu venho dizer, querido, que você tem sacerdote, você tem representante diante de Deus. Ele é o nosso mediador único, caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. O salmista diz no Salmo 73, a quem tenho eu além do céu, no céu além de ti? Nós temos um representante diante de Deus. Diante de Deus não estamos sem defesa. Ele é quem intercede por ti. Ele é quem ora por ti diante do Pai. Ele é quem libera a graça sobre ti. Nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Guarde isso em nome de Jesus. Eu termino contando uma história simples. Diz a história que enquanto Lutero estava definhando em sua cama, o diabo se apresentou para ele com uma lista de todos os seus pecados e disse, Lutero, tu não vai para o céu. Dia tal você fez isso, semana tal você fez isso, está aqui tudo registrado os seus pecados. E Lutero quieto. Quando o diabo termina a sua sessão de acusação, Lutero diz para o diabo, você tem razão, eu fiz tudo isso, você só esqueceu de uma coisa, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Retenhamos firme essa fé, irmão. Que não abrimos mão dessa certeza que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Já fomos libertos do pecado, não precisamos voltar para Ele. Em Cristo está toda a plenitude das bênçãos de Deus. Nós temos um sumo sacerdote. O sangue de Jesus é suficiente. O sacrifício dele foi suficiente. Nós temos um sumo sacerdote. E você que crê, aplauda o nome de Jesus essa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Feche seus olhos e curva sua cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai eterno, nós viemos diante do trono da Tua graça.